Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Filhos do Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dos lançamentos desse mês de setembro. Gente, eu esperei um pouquinho pra liberar esse vídeo no canal, porque eu acabei atrasando os lançamentos de agosto e pra não ficar muito perto um vídeo do outro, eu resolvi esperar um pouquinho e liberar aqui perto do dia 10 de setembro. Então algum desses livros já deve ter lançado, eu aviso vocês, mas tem alguns que ainda estão para lançar. Então já prepara a wishlist. Eu sempre deixo os links de todos os livros que eu comento aqui no vídeo, aqui embaixo no box de descrição, para vocês conferirem mais detalhes sobre o livro, sobre a edição, ou para ler melhor a sinopse, enfim, ou então para adicionarem a wishlist de vocês da Amazon. Todos os links estão aqui embaixo, vão lá conferir depois do vídeo. E, gente, eu acho que eu separei uns 12 títulos. Eu encontrei vários, mas pro vídeo não, para ser mais dinâmico, né? Eu acabei enxugando um pouquinho e selecionei 12 dos que mais me chamaram a atenção, muitos deles suspenses. Então, bora lá começar. Como vocês sabem, eu estou aqui com meu notebook ao lado para ficar de olho para passar para vocês um pouco sobre a sinopse de cada um. Já deixa o like agora no começo do vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo e se inscreve aqui no canal porque todo mês eu venho compartilhar com vocês esses lançamentos. Bora lá, gente! Já começa muito bem essa lista com um novo thriller do Riley Sager. Eu já li 2 livros desse autor, gosto muito da escrita dele e estou pensando em ler mais um ainda esse mês. Está disponível no Kindle Unlimited e está lançando agora em setembro, ou melhor, já lançou no comecinho do mês, O Massacre da Família Hope. E esse daqui, gente, a sinopse é muito boa. No ano de 1929, parece que aconteceu um crime que chocou ali todo mundo, porque toda a família Hope, foi brutalmente assassinada e só sobrou a filha, que se chama, a filha mais velha, Lenora. Ela acabou sendo a única sobrevivente e, lógico, isso chamou atenção e acabaram olhando ela como uma grande suspeita. Mas a polícia não encontrou provas suficientes para colocar ela como culpada e ela sempre dizia que era inocente. Então, assim, ficou por isso. Décadas se passaram, ela continuou morando na mesma mansão onde a família foi assassinada e agora mais velha, numa cadeira de rodas, ela perdeu a capacidade de falar por causa de vários derrames que ela sofreu, então ela precisa de uma ajuda, né, de uma companhia a todo momento na mansão. Agora, a enfermeira da vez, ela se chama, deixa eu ver o nome da enfermeira, Kit McDear. E essa Kit, ela descobriu que a enfermeira anterior fugiu ali da mansão por alguma razão. Mas, enfim, ela aceitou o emprego, estava ali trabalhando, até que chegou um momento em que a Lenora escreveu, porque ela só comunicava através de uma máquina de datilografar, e ela escreveu uma frase: preciso contar tudo. E aí a Kitty ela começa a ficar assustada, né? Porque parece que a Lenora quer contar sobre o que aconteceu lá, o crime ali, sobre a sua família. E ela começa a suspeitar que algo muito mais sério aconteceu ali no presente, né, com a Lenora mais velha. Por isso que a outra enfermeira saiu correndo, fugida, e ela começa a temer que a Lenora não está contando toda a verdade. Gente, eu acredito que a narrativa então seja talvez dividida entre essa Lenora, a única sobrevivente, e a Kitty, a nova enfermeira ali. Eu acho que talvez seja dividida assim, mas eu fiquei já super empolgada para fazer essa leitura. Vai para minha lista de desejos, porque, como eu disse, gosto muito da escrita do autor e gostei muito dessa sinopse. Foi um lançamento da editora Intrínseca. O próximo aqui, que também já lançou, que muito aguardado por mim, e aliás eu já adquiri, gente. Peguei uma promoção por R$10, não foi nem 10, foi R$9,97. Compartilhei com vocês lá nos stories do Instagram. Se vocês não me seguem por lá, é @entrefilhoscalhamaços. Sempre que eu vejo uma oferta assim, bem uau, de livros que estão na minha lista principalmente, eu compartilho com vocês por lá. E quando eu vi esse daqui, gente, no dia do lançamento do livro, que foi dia 2 também, 2 de setembro, ele já estava R$9,97 o e-book, então com certeza aproveitei. Estou falando de A Empregada Está de Olho,
terceiro volume da série A Empregada, da Frida McFadden. E não li a sinopse, gente. Apesar de eu já ter lido os outros 2 volumes, vocês sabem que principalmente livros que eu vou ler em um curto período, né, em breve, eu não gosto de reler a sinopse. Se não me engano, eu li perto do dia que eu terminei o 2º volume. Então eu dei uma olhada na sinopse naquela época, mas agora não vou reler. Mas se vocês já leram os 2 primeiros volumes, então fiquem atentos, porque já lançou pela Arqueiro, lançou no dia 2, o 3º volume de A Empregada. Gente, se vocês gostam de suspense e ainda não leram A Empregada, corre atrás, porque é muito bom, muito bom. Há grandes chances de vocês se surpreenderem ao final. O 3º livro da lista se chama Invisível. E esse eu tinha visto no Instagram, a editora comentando. Deixa eu ver a editora que eu esqueci qual que é, a editora Arqueiro. É um livro do autor Eloy Moreno. Eu não lembro se eu falei o título, gente. Tô louca. Chama Invisível. E pela capa, antes de ler a sinopse, eu já suspeitei que fosse falar de alguma coisa, alguma situação que a pessoa poderia passar que ela não se sente tão confortável. Até a capa e o título, né, Invisível. Tem essa pessoa, né, esse garoto, aparentemente, que tá sozinho nessa capa. Então, eu logo pensei, né, poderia trazer algo que afetasse, né, ele no dia a dia, enfim, que ele não se sentisse confortável. E eu tava vendo aqui e parece que vai envolver bullying e solidão, né? Ele se sente muito sozinho. Eu vou até ler a sinopse porque eu acho que é interessante. Quem nunca desejou ser invisível? Quem nunca desejou deixar de ser? Uma história comovente sobre bullying e as perigosas consequências de fecharmos os olhos. Um livro necessário para adolescentes, pais e professores. Comovente e emocionante, diferente. Através dos olhos de um adolescente, Invisível conta uma história que poderia ser a de qualquer um de nós, mas que muitos preferem não ver. E aqui mais embaixo eu tenho uma parte do livro, né, um trecho do livro que eu achei, só de ler esse trecho eu já fiquei mexida, assim, porque ele fala que no dia a dia da escola ele percebe que as pessoas não o observam, não o enxergam, e que talvez seja porque ele optou por ser invisível, né? Que o fato de nunca ninguém ajudá-lo diante de alguma situação é por causa disso, é por causa da opção de ele ter se tornado invisível. Então eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu acho que vai ser bem comovente a história. Emocionante. Eu acredito que eu vá me emocionar com esse livro. Ele também vai para minha lista de desejos. Achei o tema bem interessante. Deixa eu ver se ele já lançou, deixa eu confirmar. Já lançou também, dia 2 de setembro, pela editora Arqueiro. O próximo aqui foi uma grande surpresa, gente. Eu não sabia que teria um 5º volume de Jogos de Herança da Jennifer Lynn Barnes. Para mim, terminaria no 3º. Aí, de repente, lançaram aquele 4º que é sob o ponto de vista dos irmãos Hawthorne. Aí agora tem o 5º, que se chama O Grande Jogo. Avery Grams e os irmãos Hawthorne estão de volta no 5º livro do universo dos Jogos de Herança. E aí tá falando, o grande jogo, né, o título, só um pode vencer. Fiquei intrigada, não sabia que teria mais, gente. Achei que a história mesmo pararia no 3º volume e o 4º seria só outros pontos de vista, mas temos um 5º aqui. Não li a sinopse porque eu só li até o 2º volume por enquanto. Tem os 4 na estante, mas só li até o Último Herdeiro. É esse o nome do 2º volume? Eu só li até o 2º volume. Mas também foi pra minha wishlist esse daqui, né? Esse daqui lançou no dia 5 de setembro pela editora Out. Então, se vocês ou estão lendo ou já leram os 4 primeiros volumes, chegou o 5º. O próximo aqui se chama Garotas Brilhantes, da Jessica Knoll. E esse daqui, ele ainda não lançou, vai lançar dia 27 de setembro pela editora Rocco. Ele me passou uma ideia de livro que ele vai envolver uma investigação, tô até aqui no início, nessa mistura
mistura instigante de true crime com thriller fictício. Como vai ser protagonizado por duas mulheres, em algum momento aqui da sinopse, quando eu li, me parece que vai ter um pouco também de ficção feminista. Que nem em Meu Assassinato, como no vlog que eu gravei para vocês a respeito, lendo esse livro, eu acho que vai ter alguma semelhança, assim, nessas duas narrativas, nesses dois livros. Mas aqui é o seguinte, em janeiro de 1978, a Pamela Schumacher decide ficar em casa cuidando dos afazeres da Irmandade, na Universidade da Flórida. Durante a madrugada, ela se assustou com alguns barulhos e quando ela foi ver, ela viu que vários dos seus colegas estavam mortos ali na sala. Nos dias seguintes a esse crime, ela se vê envolvida num mistério que se prolonga por 4 décadas. Em paralelo a isso, do outro lado do país, a Tina Cannon, que está em Seattle, tem uma amiga que desaparece, a Ruth. Ela desapareceu em plena luz do dia num parque público. E ela a Tina se dedica então a investigar o que aconteceu com a Ruth. É aí que ela ouve falar do crime lá na Flórida, na universidade, e ela começa a pensar que talvez aconteceu a mesma coisa com a Ruth, né? Que o autor daqueles crimes possa ter raptado ou feito alguma coisa com a sua amiga. E esse autor dos crimes, esse assassino, ele é chamado pela mídia como assassino sexual americano. Então ela logo viaja para a Flórida para se encontrar com a Pamela, para juntas começarem, né, a tentar descobrir mais a respeito dessa pessoa e investigarem os casos. E é aqui fala, né, sobre a narrativa, que as histórias delas vão ser contadas de forma alternada entre a Pamela e a Ruth, e que a Tina vai ser o elo entre essas duas mulheres. Vão ter eventos do presente e eventos do passado, e que o livro vai acompanhar a vida das vítimas e dos sobreviventes das tragédias, trazendo à luz as imperfeições, inépcias e fraquezas do assassino, que fazem arrefecer o glamour quase sempre atribuído à figura do serial killer pela mídia. Esse livro foi finalista do Edgar Award e um best-seller instantâneo do The New York Times. Foi eleito um dos melhores livros de 2023 por vários veículos aqui da mídia. Na capa do livro está falando assim: um romance hipnotizante sobre a cultura dos tabloides e do true crime. Por que a sociedade tem fascinação por serial killers? Duas jovens brilhantes vão lutar por justiça e fazer de tudo para apagar o brilho de quem nunca o mereceu. Também gostei dessa sinopse aqui, gente. O que vocês acharam? Eu adicionei ao wishlist também. O próximo da lista também muito interessante. Esse daqui se chama A Medida, da Nikki Erlich. Aqui, gente, nessa história, algumas pessoas estão recebendo caixinhas de madeira que dentro possui uma fita falando o número exato de anos que ela ainda tem de vida. Ou seja, quando que ela vai morrer. Olha isso. E aí aqui traz aquela questão, né, de o caos que vira, né? Porque várias pessoas começam a receber essa caixinha, muitas pessoas abrem e vira aquele desespero quando descobrem a data. E aí a sociedade tem que tomar uma decisão, que é o que está escrito aqui. Abrir a caixa e descobrir quanto tempo possui e se abrir, o que fazer com essa informação. Então a gente vai ver essa transformação na vida de 8 pessoas e uma escolha extraordinária, tá falando aqui. De acordo com a autora Jessica Anya Blau, de Mary Jane, o livro é original e maravilhosamente misterioso. Com a prosa habilidosa e a lógica inteligente de Erlich, abandonei toda a descrença e mergulhei nesse novo mundo perturbador, mas estimulante criado por ela. E aqui também tem um mistério, né? De onde vieram essas caixas? O que elas significam? A verdade no que prometem? Achei muito interessante, gente. E aqui tá perguntando, você abriria? Ai, eu acho que eu não abriria. Vocês abririam? É que nem lá aquela história de os dois morrem no final. Eu não gostaria de saber. Gente, eu acho que, sei lá. Acho que se a gente descobre, a gente só vai pensar nisso. Entendeu? Na minha cabeça é assim que funciona. Eu acho que eu só pensaria nisso. Enfim, esse livro não lançou ainda, vai ser lançado no dia 9 de setembro pela editora Verus.
também vai para minha wishlist, porque quero saber mais a respeito dessa história, porque fiquei curiosa. Outro livro da Freida McFadden, A Contadora, também vai ser lançado no dia 9 de setembro, ainda não foi lançado, pela editora Record. Olha que curioso, os livros de A Empregada estão sendo lançados pela editora Arqueiro. Esse está sendo lançado pela editora Record. Alguém sabe o motivo? Não sei, eu não sei. Talvez a editora Arqueiro só tenha comprado os direitos da série de A Empregada, né? E pode ser que a Record, como agora ela tá, né, lançando livros de suspense, em sua maioria, pode ser que ela tenha o direito dos outros livros da autora. Não sei. Mas só pela capa a gente já começa a fazer uma interpretação. Tá falando assim: duas mulheres, um escritório cheio de segredos, um passado que não pode ser apagado. E aí tem um sapato alto vermelho, sangue espirrado na porta do elevador. Será que o crime acontece no elevador ou esse elevador é só para mostrar que aconteceu no escritório de contadoria? Vamos ver aqui a sinopse. Dawn Schiff é uma pessoa estranha, ou ao menos é o que pensam todos os funcionários da Vixed, a empresa de suprimentos alimentares onde Dawn trabalha como contadora. Ela não consegue entender ironia, parece nunca saber a coisa certa a dizer. Não tem nenhum amigo e seu dia é perfeitamente cronometrado. Ela se senta à mesa às 8h45, vai ao banheiro às 10h15, almoça às 11h45, vai uma segunda vez ao banheiro às 14h30 e encerra o dia às 17h. Será que é capaz de alguém fazer algo cronometrado desse jeito? Até ir ao banheiro nos mesmos horários, gente? Que coisa louca! Por isso, quando Dawn não aparece no escritório certo amanhã, sua colega de trabalho, Natalie Farrell, uma mulher linda e carismática, a melhor vendedora da empresa, fica surpresa. E essa surpresa se transforma em horror depois que ela atende uma ligação anônima e perturbadora na mesa de Dawn. Isso muda tudo. Ao que parece, Dawn não era só uma pessoa esquisita e sem traquejo social. Ela foi alvo de algo terrível causado por alguém próximo. E agora que a Natalie está ligada à contadora, ela se vê presa em um jogo de gato e rato que a leva a se perguntar quem é a verdadeira vítima nessa história. Mas uma coisa é certa, alguém odiava a Dawn o suficiente para matá-la. E agora, a Natalie deve, estar correndo um grave risco. É um thriller viciante, tenso e que explora a forma como os segredos sombrios do passado podem ecoar no presente com consequências fatais. Gente, adorei a escrita da autora nos 2 livros que eu li de A Empregada, volume 1 e volume 2, então esse também já está na minha wishlist. Próximo aqui, A Garota de Neve, do autor Javier Castilho. É um lançamento da editora Suma, também já lançou. Foi lançado no dia 3 de setembro. E aqui a ABC escreveu o Stephen King espanhol. Isso já me chamou muita atenção. Tá falando que é uma mistura de romance policial com suspense psicológico. E que foi lido, A Garota na Neve foi o romance mais lido durante o lockdown de 2020 na Espanha. E foi, em 2023, adaptado para uma minissérie na Netflix, A Garota da Fita. Olha que interessante. Uma menina de 3 anos desaparece no meio da multidão que assiste ao desfile de ação de graças da Macy's em Nova York. Seus pais chamam imediatamente a polícia, mas a busca não dá em nada. O nome da menina é Kira, o nome da filha do casal. Uma estudante de jornalismo chamada Miriam se interessa pelo caso e inicia uma investigação paralela com a ajuda do seu professor, que também é editor-chefe do jornal Wall Street Daily, o Jim. Aos poucos, o mistério em torno do desaparecimento de Kira vira uma obsessão para Miriam, que tende a encarar traumas do seu passado enquanto segue buscando por mais pistas. Há muito disso, em histórias de suspense, traumas do passado, segredos do passado. No outro ali da Freida McFadden também tinha algo do passado ali da personagem. Incrivelmente bem construído, o livro conduz o leitor para uma montanha-russa de emoções, alternando a voz de diversos narradores. O autor apresenta uma trama mais assustadora e complexa do que a princípio se imaginaria. O que será que aconteceu com essa menina, hein? Não deve ter sido um desaparecimento comum, ou só um sequestro, porque, para chamar a atenção de tanta gente assim e tá falando que é uma trama muito assustadora, fiquei curiosa também, gente.
também vai para minha lista de desejos. Próximo aqui, Perseguindo o Bicho-Papão, de Richard Schismar. E eu não conhecia esse autor. Depois que eu vi aqui que ele é o coautor da trilogia de A Caixa de Gwendy com o Stephen King. Como eu não cheguei nesses livros ainda no meu projeto, então eu não sabia o nome do autor que escrevia junto com o King. Mas esse livro, ele já me chamou a atenção pela capa. Gente, dá uma olhada nessa capa. Com esses 2 buracos assim, parece num tecido. E lá no fundo uma floresta bem sombria, né, cheia de névoas, com uma pessoa. E a parte de baixo assim, vermelho, talvez ilustrando sangue, não sei. Mas essa capa me chamou bastante atenção. E logo em cima tem um comentário do Stephen King. É muito assustador. Eu jamais havia me deparado com algo semelhante. Li compulsivamente. É de arrepiar. É da editora Valentina. Lançou no dia 6 de setembro. Está lançando hoje, que é quando eu estou gravando o vídeo. Vamos à sinopse, então. No verão de 1988, os corpos mutilados de 4 adolescentes desaparecidas começam a ser encontrados em uma pacata cidadezinha de Maryland. As provas macabras levam à aterrorizante suposição de que um serial killer está solto naquele subúrbio tranquilo. Contudo, logo começa a se espalhar um boato de que o mal que está caçando os adolescentes pode não ser totalmente humano. Mas a polícia e o FBI têm certeza de que o assassino é um psicopata de carne e osso e que está brincando com eles. Para uma comunidade outrora pacífica, agora aprisionada nas profundezas da paranoia e da desconfiança, parece que o pesadelo nunca vai acabar. O recém-formado Richard Schismar volta para sua cidade natal no momento em que um toque de recolher é decretado e um grupo de vigilância de bairro é formado para fazer rondas. Em meio às preparações para o casamento e o início da carreira como escritor, ele logo se vê catapultado para o coração de uma história de terror verídica. Inspirado pelos eventos aterrorizantes, Schismar escreve um relato pessoal do reino de terror do assassino em série, sem saber que aquele período de volta ao lar o assombraria por anos a fio. Alguma dúvida de que também entrou para minha lista esse daqui? Primeiro que assim, pela capa, né, já tinha me conquistado. Aí eu li o comentário do Stephen King, mais um ponto. E com essa sinopse, então, gente, com certeza vai para minha lista. O próximo aqui da lista se chama Juntos em Ruína, da autora Skyla, ou Skyla Arndt. Gente, não sei como pronunciar o nome dessa autora. Esse daqui é uma mistura de romance com terror. Eu achei interessante, porque aqui a gente vai ter, por um lado, a Will Green, que está tentando descobrir o que houve com a sua mãe desaparecida, que a polícia ela tá pronta para encerrar o caso, então ela quer continuar a investigação e por isso ela se une com o seu ex-melhor amigo chamado Elwood. Só que ela acha que a família desse garoto está envolvida com o desaparecimento. E esse Elwood, ele não vê a hora de fazer 18 anos, porque é quando ele vai abandonar os estudos e se juntar ao pai na congregação. Mas quando ele descobre que esse caminho não é como ele imaginava ser, ele acaba fugindo da sua família e se junta então com a Will Green e eles vão começar a descobrir os segredos, né? Só que o finalzinho da sinopse está falando assim: tem algo inumano crescendo dentro de Elwood. Will não sabe se poderá salvar o garoto a quem não consegue deixar de amar. A sinopse não revela muita coisa, né, a respeito. Só fala que a mãe dela está desaparecida, há alguns segredos aí envolvendo a família do personagem masculino e juntos eles vão descobrir. Mas não, quando fala assim que ele tem algo dentro dele, crescendo dentro dele, algo inumano, esquisito, né? O que será que ele é? Tem uma autora aqui que tá falando que essa autora é a rainha do horror, nossa, nem consigo falar, horrormance, mistura de horror com romance, young adult, que é impossível parar de ler e que tem uma perspicácia afiada e um terror ebulindo logo abaixo da superfície. É um lançamento do Universo dos Livros, previsto lançar no dia 15 de setembro. E aqui embaixo está falando que é um romance dark, enemies to lovers,
e que tem mistérios e lendas urbanas. Por isso que eu achei curioso, né? Fiquei intrigada com essa sinopse aqui. E olha que interessante, eu acabei de ver, eu não tinha visto. A capa, o título e o nome da autora brilha no escuro. Legal. Uma capa assim, semelhante, né, que também brilhava no escuro, era de A Biblioteca da Meia-Noite, não era? Se não me engano, era. Mais um lançamento aqui, que já foi, dia 2 de setembro, pela Editora Arqueiro, é Cutelo e Corvo. Faz parte, é o primeiro livro da trilogia Morrendo de Amor. E essa capa, ela traz bastante informação, assim, né? Tem várias coisas. Parece que tem duas pessoas se abraçando, aparentemente em cima de prédios. E aí tem armas, tem uma caveira, tem corvos, ossos, enfim. Tem várias coisas ao redor do título que eu não fazia ideia de qual seria o gênero aqui do livro. Mas tá falando que é uma mistura, que é um suspense, que vai trazer entre dois personagens que é estilo Dexter, porque eles caçam serial killers. Olha que interessante. Os dois. Quando o encontro casual desperta um vínculo improvável entre os assassinos e rivais Sloane e Rowan, eles constroem algo aparentemente impossível, uma amizade de duas almas sombrias que por acaso gostam de matar outros serial killers. Ele é um chefe de cozinha que nas horas vagas atua como açougueiro de Boston. E ela leva os olhos das vítimas como troféus. Quem assistiu Dexter, gente, é uma série muito boa. Recomendo. Não terminou da melhor forma, tá? Não curti muito a última temporada. Mas, se não me engano, são 8 temporadas? Não me lembro agora o número de temporadas exato. Mas todas as outras foram muito boas. A última que foi mais ou menos. Mas então, eles seguem, né, com isso, matando outros serial killers. E essa amizade vai se transformando em algo a mais. O perigo aumenta e eles passam de predadores a presas, porque eu acho que eles devem ter, né, por causa desse romance, devem ter aberto uma brecha que talvez a caça deles deva ter virado os olhos para os dois. E agora eles que são as presas. Achei muito legal, gente, até porque é muito semelhante mesmo, né, a ideia, pelo menos, de Dexter. Esse daqui também vai para minha lista de desejos. E o último aqui, gente, se chama Os Gatos do Café da Lua Cheia, da autora japonesa Mai Mochizuki. Mais uma literatura de cura, estilo Antes que o Café Esfrie. Aqui está falando que é um best-seller japonês, uma fantasia encantadora e reflexiva em que gatos utilizam a astrologia para ajudar pessoas a se conhecer melhor e buscar a felicidade. Pelo que eu me lembro aqui da sinopse, as pessoas elas têm um café que ele não está ali a todo momento. Ele aparece para algumas pessoas. Dentro desse café tem esses gatos, são os gatos que servem as pessoas e eles ajudam através da astrologia essas pessoas, né, que visitam o café. Tá falando, ele é um café diferente de todos os outros, não tem local fixo e nem horários pré-estabelecidos. A aparição dele é totalmente aleatória. Os gatos, eles são falantes, eles servem comidas e bebidas exclusivos. Eles leem o mapa astral dos visitantes e, a partir do que dizem os astros, oferecem uma sabedoria profunda e revelam em que ponto a vida deles desviou do rumo. A gente vai ter algumas personagens como um roteirista que não faz mais sucesso, uma diretora de TV com problemas amorosos, uma cabeleireira em busca de novos ares e um empreendedor de TI com dificuldades tecnológicas com vidas impactadas. Está falando que com uma narrativa fantástica e cativante, o livro aborda de um jeito lúdico como devemos olhar para nós mesmos com mais gentileza e ir ao encontro da felicidade. Então, mais uma literatura de cura mesmo. É um livro curto, tá? Tem 216 páginas. O da editora Intrínseca também já lançou, no dia 2 de setembro. E assim a gente finaliza, gente, mais uma lista com lançamentos. O que vocês acharam desses títulos que eu trouxe para vocês? Já conheciam alguns deles? Já leram algum deles? Me conta aqui nos comentários se vocês já leram. Ou se vocês ficaram com vontade de ler algum. Me conta também qual foi o que mais te chamou a atenção. Qual que com certeza vai para sua wishlist.
Vamos conversar aqui nos comentários sobre esses lançamentos. E se vocês souberem de algum outro lançamento que seja muito bom, principalmente do gênero de suspense, que vocês estão também na expectativa, me conta para eu já ir correndo atrás e adicionar minha wishlist também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.